Olá, irmãos, estamos de volta para mais uma meditação da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós vimos que após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos continuaram evangelizando, anunciando o Evangelho. E o que é Evangelho? A palavra evangelho significa boas novas, né? Eles anunciavam essas boas notícias, né? Boas novas da salvação, né? Então, os apóstolos começaram a anunciar a morte e ressurreição de Cristo, né? Anunciar que o Cristo fora o que era anunciado no Antigo Testamento, né? Que o Messias que veio ao mundo e morreu ali na cruz e ressuscitou. Então essa era a mensagem que os apóstolos estavam fazendo, né? E foram muito perseguidos por essas mensagens, tá? E nessas mensagens, nesse ato de evangelizar, foram fundando muitas igrejas, né? Muitas igrejas foram se formando. O apóstolo Paulo, por exemplo, fundou várias igrejas, depois ele escreveu cartas para essas igrejas, e muitas dessas cartas estão hoje na Bíblia, tá? O apóstolo Pedro também escreveu 2 cartas. Uma delas, a primeira carta, nós vamos ler aqui um trecho desta carta, né? Que era endereçada aos cristãos, ou seja, judeus que se converteram pela mensagem, né? Aceitaram Jesus Cristo como Salvador das suas vidas e se tornaram crentes iguais a nós. Então, os crentes daquele tempo são iguais aos nossos dias, tá? Salvos pela graça de Cristo. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve então 2 cartas para os crentes, para os judeus que se converteram e também para outras pessoas que não eram judeus, né? Pessoas de outras nações, lá da Ásia Menor, na Babilônia, né? Pessoas que se converteram e então essas cartas chegaram a essas igrejas e foram lidas nessas igrejas, né? Essas 2 cartas que Pedro escreveu. E eram cartas dando conselhos aos crentes, orientações, né, para os irmãos com relação às perseguições que poderia existir, né? Perseguição pelo os que não eram cristãos, né? Os judaizantes, e pelo próprio império também, que não permitia que as pessoas se reunissem, né, em grupos, né? Então por isso havia essas perseguições, né? Então havia muitos crentes, né, que estavam confusos, né, sem nenhuma orientação como proceder depois que aceitaram Jesus Cristo, né? E eles eram orientados por Pedro, né, para permanecerem reunidos, firmes na fé, não permanecer firme nessa caminhada. E é o que nós estamos fazendo também, né, nos nossos dias, nesse momento aí de reclusão em nossas casas. Estamos unidos, reunidos, embora uns distantes dos outros, mas unidos pela fé, firmes na fé em Jesus Cristo. Então, eu vou ler um texto que está na primeira carta de Pedro, tá? No capítulo 5, se os irmãos quiserem acompanhar. 1 Pedro, ele escreveu 2 cartas. Nós vamos ler a primeira. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 11, tá? São vários conselhos e que Pedro
transmite a esses crentes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 11, que diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, ou seja, vestir o espírito de humildade, né? Porque Deus resiste aos soberbos. Deus não gosta de pessoas soberbas, orgulhosas, tá? Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, todos nós estamos sofrendo, não é só você que está aí recluso na tua casa, né? Aí reclamando, triste. Não, isso está acontecendo com toda a humanidade, tá? Todas as pessoas estão em casa, tá? Ali aguardando essa tempestade passar. Então não fique reclamando, né? Não fique ansioso, tá? Espere, porque certas coisas que nós não podemos modificar, temos que aceitar. Pura e simplesmente, é o melhor que nós fazemos. Não adianta ficar desesperados aí, reclamando de tudo, porque não tem outra saída. Essa é a melhor forma de nós nos cuidarmos, permanecermos isolados, para que esse vírus, que tem um poder muito grande de contaminação, para que eles não cheguem até nós. Continuando a leitura. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que na vossa irmandade, ou seja, em todos os lugares, né, espalhada pelo mundo, todos estão também sofrendo, né, iguais a nós. Se é que isso é sofrimento, para mim não é. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja só essas orientações que o apóstolo Pedro está dando aos crentes, né, aos irmãos que aceitaram a palavra, que conheceram que o Messias veio, morreu na cruz, né? Por isso a Páscoa, né? A morte e ressurreição de Cristo crucificado. Então essa era a mensagem, a boa notícia para o mundo, né? Essa boa notícia que chegou até nós, né? Graças a Deus, e tem que continuar levando essa boa notícia, tá? Até os confins da terra. Onde tiver aí um beco, você entra e fala de Cristo. Onde tiver alguém, você fala de Cristo, né? Às vezes chamam o crente de chato, né? Porque só fala de Cristo, né? Nós somos dependentes de Cristo, né? Isso é um vício que não mata, só salva. Então você também torne um dependente, um viciado em Cristo, que vai ser a melhor coisa que já aconteceu na tua vida.
Então veja só que esses conselhos que Pedro dá para os crentes, né? Anunciando ali, falou que a morte e ressurreição de Cristo, embora tenham limitado, né, severamente o poder das trevas, né? Satanás foi ali na morte de Cristo, na cruz, o único que não queria que Cristo morresse, né? Muito bonzinho, ele não queria que Cristo morresse ali, porque Cristo morrendo ali na cruz nos salvou e decretou também o final dele, embora ele ainda continue fazendo as suas armações e armadilhas, tá? Ele ainda continua assolando a igreja, assolando a tua vida e assolando a família. Ele foi decretado apenas o final dele, tá? A morte dele já está decretada, ele tem um tempo limitado ainda, que será até a volta de Cristo. Então, apesar dessa limitação do poder de Satanás, ele ainda não foi ainda derrotado, tá? Ele continua ainda assolando a humanidade. E na própria oração do Pai Nosso, né, que diz lá, o próprio Jesus Cristo nos ensinou: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só, esse mal que nós estamos sujeitos a nos importunar são os nossos inimigos declarados, né? Que é o próprio, esses seres espirituais malignos que usam pessoas, usam seres humanos para tentar tirar nós, ou você, tirar os irmãos da presença de Deus, desse caminho. Então, muito cuidado, orai e vigiai. Os nossos inimigos são esses seres espirituais malignos. Outro inimigo nosso é o mundo, né? O mundo jaz no maligno. Veja só a maldade que está no mundo e penetra pelo celular, pela televisão, pelo fio do telefone, tira muitas vezes a tua paz, né? E o outro inimigo também é o nosso próprio corpo, a nossa carne, tá? Que é um mal também que você, todos os dias, você tem que lutar, né? Contra o pecado, tanto o pecado da carne, o pecado do mundo, e também provocados por esses seres espirituais do mal. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né, para nós ficarmos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, nosso adversário, né, anda em derredor como leão, ou seja, uma figura inimiga, né? O nosso adversário anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, né? Procurando uma presa que pode ser qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Ele quer nos tirar essa salvação que foi dada ali na cruz por Cristo, tá? Versículo 9: resisti-lhe firmes na fé. Então temos que resistir. Resiste ao diabo que ele vai fugir de você, tá? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, no caso aos nossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então não é só você que passa por isso, não. Todo mundo está também neste mesmo sofrimento, nesta mesma provação, tá? Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados sim, né, pelo pecado, tá? Então
ficarmos sempre vigilantes, com muito cuidado, tá? E toda a humanidade está passando por essas aflições do mundo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então é ele que nos dá essa força, nos dá a direção da nossa vida, né? A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, tá? Então por isso pedimos a Deus para nos fortalecer, né? Pelo poder do seu Espírito Santo, a fim de que nesse combate espiritual, todos os dias da nossa vida, não sejamos derrotados e alcancemos a vitória final, tá? Então, a palavra que fica para essa noite, né, para os irmãos, está no versículo 7. Lançando sobre ele, ou seja, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, tá? Por que andais ansiosos, né? O que vai comer, o que vai beber, né? Se o próprio Deus alimenta as aves dos céus, né? Como também não cuidaria de nós? Não que os outros seres vivos não tenham importância para Deus, né? Mas ele diz que nós somos mais importantes para ele, né? Porque para isso é que ele nos criou, para nós o exaltarmos, para nós o glorificarmos, tá? Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, de nós, tá? Então, que essa palavra sirva para nos fortalecer, porque Deus, o Criador do céu e da terra, é o mesmo Deus que está cuidando de você, da tua família, da tua igreja, te protegendo, te dando a força para você resistir a todas essas tempestades, né, que estão assolando o mundo. Então vamos louvar um cântico. A vitória final é a nossa vitória em Cristo. Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que molaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo foi rejeitado, foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Ele mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão
somente nele espero, sim, sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque estivemos aqui em frente para esse aparelho. Que a sua palavra, Senhor, seja levada onde estiver algum irmão que ouviu esta mensagem e entenda o seu plano de salvação. Entenda, Senhor, que o Evangelho, que é essa boa notícia, que Jesus veio para nos salvar, para nos acalentar, tirar, Senhor, de cada um dos irmãos que estão agora tirando essa ansiedade, essa apreensão, a tristeza do coração, que eles possam sentir a alegria da salvação, que eles possam sentir a paz de Jesus Cristo, a paz que o mundo lá fora não nos dá, somente Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça cada uma das pessoas que estão ouvindo esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso, em nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça dentro de cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos proteja e nos dê a paz.